Paz seja convosco, alunos do FATENFV, que as bênçãos de Deus recaiam sobre a vida de cada um de vós. Nós estamos aí dando início à segunda aula da nossa disciplina hermenêutica bíblica. Eu quero deixar aí o nosso telefone de contato para você que ainda não se formou, não se graduou em uma escola teológica. Vai aí o nosso telefone de contato, matricule-se já no 19995714593. Nosso telefone de contato é 0119-9571-4593, para que você possa adquirir mais graça e conhecimento através dos manuscritos sagrados oriundos da palavra de Deus. Tá bom? FATENF, Faculdade Teológica, Ministério, o fim vem. Na nossa aula de hoje, nós iniciamos aí na página de número 25. Você que tem aí a sua disciplina, página de número 25, que inicia-se assim: a interpretação judaica veterotestamentária. Bom, o método literal continuou presente nas concentrações teológicas do Antigo Testamento. Acho que cai na prova, né? O método literal continuou presente nas concentrações teológicas do Antigo Testamento. Bons escritos sagrados possuíam relevância, alta importância extrema, diante dos escribas que procuravam impor total reverência interpretativa aos textos. Eles, os escribas, eles entendiam que os textos eram a palavra de Deus, plenamente inspirada e por isso indigna de qualquer alteração possível. No entanto, com o decorrer do tempo, essa visão mudou, e inclinaram-se ao método alegórico extremista. Em sua obra, o comentarista Virkler, ele traz ampla informação ao tecer tal comentário. Os escribas que vieram a seguir tiveram grande cuidado em copiar as escrituras, crendo que cada letra do texto era a palavra de Deus inspirada. Esta profunda reverência pelo texto escriturístico tinha suas vantagens e desvantagens também. Uma grande vantagem estava em que os textos foram cuidadosamente preservados através dos séculos. Isso é importantíssimo, a preservação acerca dos textos e dos manuscritos sagrados, para que possamos ter aí uma bela análise concernente aos textos. Nós precisamos que eles estejam em boas condições. Virando a página. A desvantagem, ou uma grande desvantagem, foi que os rabinos logo começaram a interpretar a escritura por outros métodos, e não os meios pelos quais a comunicação é normalmente interpretada. Essa é uma grande desvantagem. Na vida sempre teremos prós e contras, Prós e contras, isso faz parte. Os rabinos pressupunham que, sendo Deus o autor da escritura, os intérpretes poderiam esperar numerosos significados em determinado texto, e cada detalhe incidental do texto possuía significado. Página 36 do comentário de Virkler. Esses elementos primários serviram como fundamento para uma posterior ascensão da interpretação alegórica que nós aprendemos na aula anterior, que desencadeou uma série de doutrinas controversas que perdurou até o ministério de Jesus Cristo. A interpretação da época de Jesus Cristo. O ministério terreno de Jesus se estabeleceu no Antigo Oriente. Aí na prova também, O ministério terreno de Jesus se estabeleceu no Antigo Oriente, cercado por grupos religiosos que tinham suas origens nos argumentos filosóficos, políticos, religiosos e sociais de seus líderes. Na época do ministério de Jesus, no Antigo Oriente, haviam aí agregado aí várias linhas de pensamento através dos filósofos, dos políticos, religiosos e líderes da época. Sendo que todas as vertentes, as linhas enunciadas, estavam intimamente ligadas às interpretações das escrituras sagradas. Essa tal situação, na página 27, era decorrente das interpretações distintas da mensagem originária dos textos bíblicos. Encontramos os principais grupos de Jesus, tais como os fariseus, saduceus, zelotes, herodianos, samaritanos, essênios e os escribas. Com todos esses grupos aí, Jesus ele teve que lidar.
Veja, né, como ramificou aí. Cada grupo com seus conceitos teológicos, originários da interpretação pessoal e de cunho alegórico espiritual. A gente pode aplicar isso, o aluno que me ouve, concernente aos vários tipos de igrejas também, denominações eclesiásticas, que surgiram, né, pós-ministério de Jesus. Não é fácil, né? Todos usam a Bíblia de uma maneira interpretativa, mas muitas vezes de maneira errônea, não coerente e muitas vezes herética, que é o pior, né? A interpretação literal predominante nos centros teológicos veterotestamentários sucumbiu diante de métodos diversos que foram implantados na época. Esses métodos são citados por Wigler, abre aspas. No tempo de Cristo, a exegese judaica podia classificar-se em 4 tipos principais: a literal, a midrásica, né, que vem do midrash, o pesher e a alegórica. A interpretação literal era dominante e seus métodos eram utilizados como forma de não se perder o sentido original dos textos sagrados. White trata a questão, abre aspas, embora o Sinédrio e os ouvintes de Jesus muitas vezes recorressem ao Antigo Testamento, jamais deram indício de adotar uma interpretação alegórica. Mesmo Joséfo, né, o conceituadíssimo historiador Flávio Joséfo, jamais recorre a ela. Fecha aspas. O método de interpretação midrásica significa, aprenda o que é midrash, tá bom? Midrash significa investigar ou estudar e tem sua elaboração atribuída ao grande rabino Hillel. Virando a página. Fundador da escola Beit Hillel, aplaudido pela sua conduta, era um homem pacífico, humilde, bondoso, como também por sua influência nos ensinos das Escrituras, aos chamados Tanaim ou Taná, que significa aquele que estuda. Transmitindo os ensinamentos do mestre, temos certificado que 7 regras foram implantadas pelo mestre em tela citado. Quais são as 7 regras? A primeira delas, a inferência do sentido mais barato. Havendo 2 premissas, né, 2 pontos de ideias ou de pensamento, maior ou menor, aquilo que é verdade sobre a premissa menor aplica-se à maior. Bom, enfim, aí cai na prova. Havendo 2 premissas, 2 ideias, maior e menor, aquilo que é verdade sobre a premissa menor aplica-se à maior. Exemplo. Assim, tendo em vista que o sábado era mais importante do que os outros dias festivais, uma restrição posta em um dia festa era aplicada ao sábado. Bom, quem é maior, o sábado ou o homem? O sábado foi criado o homem ou o homem para o sábado? Jesus deixou bem claro isso. Outra linha aí analógica, na analogia. Quando decorrer uma análise em textos ambíguos, ou seja, iguais ou sentido amplo, buscava-se uma inferência da analogia de expressões ou sentenças semelhantes, usada em outra passagem. Exemplo, olha aí, Levítico 16, 29. Na 4ª oração, encontramos a seguinte sentença: afligireis vossa alma e nenhuma obra o fareis. O termo afligireis está obscuro pelo fato do contexto não indicar o ato a ser efetuado. Ao buscarmos alguma referência, encontramos Isaías 58:3. Vamos ler Isaías 58:3, livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 58, versículo 3, para aprendermos concernente à analogia, né? Você pode usar o termo aí analogicamente falando, quando estiver aí dissertando o seu sermão ou seus sermões. Diz assim o texto, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha aí, olha aí o termo de sentido duplo aí. Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Essa referência completa à sentença obscura do texto anterior, sendo que o jejum é o ato que corresponde ao afligir da alma. Terceiro tópico aí, aplicação por analogia partindo do particular para o universal, né? É o sentido amplo de um texto, partindo do sentido particular
de cada pessoa, de cada ser, ou de cada quesito envolvido, e a gente vai aplicar isso para o sentido universal, certo? Vamos lá. Um princípio geral era construído sobre a base de um ensinamento contido em um versículo, ou seja, se constituía uma aplicação universal através de uma premissa particular. Exemplo, no caso do homicídio culposo implícito, relatado em Deuteronômio 19, versículo 4 e 5, podem ser aplicados em qualquer tipo de morte acidental entre dois homens que estiveram trabalhando em lugar público. Sendo assim, dos 613 mandamentos, existe a possibilidade de generalizações diversas. 613 mandamentos. E você que achava que era só 10, né? Tá bom? 4. Aplicações por analogia com duas sentenças. O que é uma analogia com duas sentenças? É semelhante à regra anterior, porém, é fortalecida por meio de duas referências ou dois versículos para o princípio geral. Ou, virando a página. Ou seja, duas coisas tratando do mesmo assunto criam uma regra geral. Vamos ver esse exemplo de Êxodo 21, versículo 26 e 27, livro do Êxodo, capítulo 21, versículos 26 e 27. Olha o que diz o texto. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva, olha a analogia, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. Esse texto de Êxodo 21, 26 e 7 determinam que se um escravo tivesse seu olho ou dente destruído, deveria ser libertado, né? O forro. O forro é isso. Não é o forro de teto, não, viu, aluno? Segue-se o forro, segue a liberdade. Por analogia, esta regra deve ser aplicada a qualquer outra parte do corpo do servo. Não estava explícito concernente apenas o olho, podia ser qualquer um dos membros do servo, do escravo aqui propriamente dito. O quinto, a inferência de um princípio geral ao caso específico. Essa regra pode ser usada tanto no geral para o particular, como do particular para o geral. Êxodo, novamente, capítulo 22, versículo de número 9. Vamos ver o que diz. Sobre todo negócio de injustiça, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre veste, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos irá perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes a pagar em dobro o seu próximo. Sai de um princípio geral para um ato específico. No entanto, o uso do termo generalizado, abre aspas, toda coisa, fecha aspas, indica que os elementos utilizados, quais seriam boi, jumento, gado miúdo e veste, são apenas exemplos e, portanto, a lei se aplica a qualquer coisa inanimada ou animada. Sexto, explicação de outra passagem. Esta regra se assemelha à primeira regra. Ela busca explicar uma passagem apelando para outra referência. Qual o exemplo clássico disso daí? Alguém questionou: um cordeiro pode ser imolado, sacrificado, se o 14º dia de Nissan for sábado? Sendo que a lei mosaica estabeleceu o sábado como dia de descanso, e imolar um cordeiro é trabalho. Isso pode? É permissível isso daí? Por exemplo, se a pessoa questionar dizendo: olha, nós temos que sacrificar o cordeiro. O 14º dia aqui era o período, né, de 3 a 4 dias que o cordeiro era observado, se era propriamente prestado ao sacrifício, entendeu? Jesus, ele foi provado, testado como cordeiro mudo no período de 3 dias, para cumprir esse protocolo aqui do Velho Testamento. Mas se o sábado era dia de descanso, como é que o cordeiro poderia ser imolado e sacrificado? Ao examinar Números 28, versículo 9 e 10, encontramos a orientação para que os sacrifícios diários fossem entregues aos sábados. Logo, o cordeiro da Páscoa poderá ser imolado se o 14º dia de Nissan for sábado. Sétimo,
aplicação de uma inferência evidente por si próprio em um texto. Uma passagem não pode ser tomada como uma declaração isolada, sem que seja analisada em seu contexto. Notaram aí? Uma passagem bíblica ela não pode ser tomada como uma declaração isolada, sem que seja analisada em seu contexto. Exemplo, Êxodo capítulo 16, versículo de número 29. Vejamos o que diz o texto. Vede isto que o Senhor vos deu o sábado, por isto ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar e ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Orientação, do sábado do descanso. Então na sexta-feira, certo? No 6º dia, o Senhor dava pão duplamente para a pessoa, para que no sábado ela não pudesse fazer nada, correto? E muitos ainda iam procurar os pães do sábado, mas quando procuravam, estavam apodrecidos, maná, porque o Senhor já tinha preparado isso na sexta-feira, porque o primeiro dia da semana é o domingo. A oração que ninguém saia da sua casa no 7º dia, sendo aplicada em seus contextos, nos permite entender que está se referindo à colheita do maná, que havia sido concedido em dobro pelo Eterno no dia anterior. É sabido que os métodos utilizados pelo mestre Hillel foram ampliados. Cai na prova aí. É sabido que os métodos utilizados pelo mestre Hillel foram ampliados. Posteriormente, como também sua capacidade metódica, de metodologia, de promover a interpretação literal. No entanto, sua contribuição negativa se deu através da mente de seus sucessores e seguidores, com a formulação dos sentidos místicos que tais métodos poderiam fornecer, dando origem à alegoria extrema. Veja aí o que o Senhor ensinou acerca do maná, como tempos posteriores eles geraram confusão acerca disso, acerca do trabalho. Virando a página. A interpretação Pesher era particularidade das comunidades de Qumran, certo? Grifem aí. A interpretação Pesher era particularidade das comunidades de Qumran, uma das comunidades mais antigas judaicas, entendeu? Que a princípio seguiram os métodos da interpretação midrástica, do Midrash. No entanto, se identificam com foco escatológico, desenvolvendo uma aplicação pessoal. Eles acreditavam que por meio de eleição faziam parte do plano escatológico de Deus e que as mensagens de cunho profético estavam se cumprindo sobre eles, sendo que todo o contexto estava sujeito à comunidade. Expressões como abre aspas, esta e aquela, fecha aspas, indicando que tal fenômeno era cumprimento daquela antiga profecia. Essa comunidade de Qumran começou a achar que alguns escritos bíblicos eram focados, exclusivos apenas para eles. Isso gera confusão na mente de muitas pessoas, E os textos bíblicos, alguns textos bíblicos para serem aplicados de uma maneira universal, como alguns textos bíblicos também pode ser aplicado apenas para uma comunidade, dependendo do contexto, A hermenêutica visa isso. Sempre tem que analisar o contexto de cada texto, para não criar pretexto e gerar uma heresia. A interpretação alegórica consistirá de uma amplitude de ideias sob a forma figurada e generalizadas que estão inseridos no texto bíblico. A interpretação alegórica consistirá de uma amplitude de ideias sobre a forma figurada e generalizadas. Cai na prova aí. Embora o método alegórico já fosse exercido nas escolas teológicas, na época de Jesus, sobre outros métodos, sua transição para os primeiros séculos da igreja cristã se dá por influência da filosofia grega, tendo como nome primório Aristóbulo, não se espante com esse nome, aquele que implantou os fundamentos de tal interpretação. White cita a colaboração de Farrar em sua obra. Olha aí, página 33. A sua obra foi de grande importância para a história da interpretação. Ele é um dos precursores a quem Filo recorreu, ainda que sem identificar, e é o primeiro a anunciar 2 teses que visavam alcançar ampla aceitação e a produzir muitas conclusões falsas na esfera da exegese. A primeira dessas declarações, é a declaração de que a filosofia grega é tomada de empréstimo do Antigo Testamento, em especial da lei mosaica, a lei de Moisés.
A segunda declaração afirma que todos os principais dogmas dos filósofos gregos, especialmente os de Aristóteles, que tem um peso muito grande na filosofia grega, e foi um grande filósofo, podem ser encontrados em Moisés e nos profetas, pelos que usam o método correto de investigação. Isso daí está no livro Pentecoste, página 49, tá bom? E no Apud Rafar, esse livro também, comentário muito importante, na página 129. Tendo em vista os fundamentos e a importância de seu fundador, a interpretação alegórica teve a sua ascensão com Filo de Alexandria. Grifem aí. A interpretação alegórica teve a sua ascensão, seu crescimento, seu apogeu com Filo de Alexandria, que buscou unir a filosofia à revelação bíblica. A escola messiânica. O mestre dos mestres trouxe em seus estudos um método único, sem confusão, né? O mestre dos mestres é Jesus, de uma maneira clara, objetiva, sucinta, sem gerar confusão, sem teses, né? Sem filosofia. Jesus ele foi claro em muitos de seus sermões, usando parábolas acerca de pescadores, agricultores, né? Homens simples, usando aí termos clássicos como de animais, acerca de ovelhas, né? De pássaros, né? De vegetação, céus, terra, fenômenos da natureza, sempre para aplicar os seus contextos. Ou seja, Jesus ele não veio para complicar, ele veio para sintetizar a sua linha de ensino. Os homens que confundem tudo. Há sermões que a gente ouve por aí, meus alunos, que a gente não consegue nem entender, de tantas coisas que os homens criam, inventam, né? E burlam o texto, né? Isso não pode. A hermenêutica bíblica é para isso, né? Para você interpretar os textos de maneira correta e não criar ilusões, fantasias, conceitos humanos que deturbam o texto. O mestre dos mestres trouxe em seus estudos um método único e coerente, em conformidade com os rabinos anteriores que cooperaram com a disseminação dos ensinos sagrados. Um estudo de Jesus Cristo, virando a página, uniforme, numa mesma condição, numa mesma linha, apresenta em sua interpretação veterotestamentária métodos de um modelo literal e não alegórico. Sempre na íntegra, né, um modelo literal. Desta forma, seus discípulos empenharam-se em segui-lo irrepreensivelmente, analisando os textos sagrados com a mesma coerência. Todas as alusões feitas pelos discípulos ao Antigo Testamento dos Hebreus contêm um conjunto harmônico de harmonias de informações histórico-cultural, cultura e história associada no mesmo contexto, que dão veracidade, né, à verdade absoluta à utilização do método literal. Vejamos a aplicação à questão feita por Girdstone. Veja o que ele deixou aí aplicado. Somos levados a concluir que havia um método uniforme, comumente, muito comum, aceito por todos os escritores do Novo Testamento, na interpretação e na aplicação das escrituras judaicas. É como se todos tivessem frequentado a mesma escola e estudado com um único professor. Fica aí duas perguntas. Teriam frequentado a escola bíblica ou a escola rabínica? Seria para com Gamaliel ou Hilel, ou qualquer outro líder rabínico que estavam em dívida? Página 35. Todo conhecimento que se pode obter quanto ao modo de ensino vigente na época nega claramente essa hipótese. O Senhor Jesus Cristo e nenhum outro foram a fonte original do método. Nesse sentido, como em vários outros, ele tinha vindo como luz para o mundo. Então não seguiu metodologia nenhuma. Está aí no livro Pentecoste, página 48, e no Apud Girdlestone, página 86. Os discípulos de Jesus, que utilizaram um método interpretativo para estudarem os escritos com a finalidade de transmitirem seus ensinamentos, apontando Cristo no antigo documento divino e formularem uma sã doutrina aos primitivos cristãos, não absorvendo tais métodos nos centros de grande referência da época, mas aos pés de Jesus, eles encontraram, além das riquezas da parte humana e espiritual, uma construção interpretativa ortodoxa que os capacitou para seguirem como mestres e fundamentarem os pilares da fé que sustentava a igreja no decurso da história. Então, aquilo que os discípulos e os apóstolos
ouviram em seus sermões, em suas ministrações, era muito mais incisivo e concreto acerca do que era ensinado em muitas escolas judaicas, né, pelos rabinos aos sábados. Então, a metodologia que Cristo ensinou seus discípulos e seus apóstolos, e principalmente a multidão, que não foram apenas os seus líderes, os seus delegados que aprenderam, né, seus subordinados, mas Jesus veio de uma maneira universal para ensinar todos, sem distinção e sem acepção, era muito mais profundo e impactante do que aquilo que eles ouviam acerca dos ensinos nas escolas judaicas. Jesus até disse, vocês podem até ouvir o que os fariseus ministram, mas não venham praticar aquilo que eles praticam. Já Jesus não, ele vem trazendo uma linha de ensino, e aquilo que ele ensinava e aquilo que ele fazia, as pessoas também podiam praticar. Um termo mais claro fica aí para não gerar confusão na sua mente: viver aquilo que prega e pregar aquilo que vive. Era o que Jesus fazia. Vamos aprender agora um pouco acerca dos pais da igreja. Cai na prova. A interpretação bíblica sofreu sua maior alteração no período pós-apostólico, ou seja, no período pós-apóstolos, que, virando a página 36, compreende o século II até o século IV. Toda a estrutura do método literal que esteve presente na geração apostólica foi aplacado pela ascensão do método de interpretação alegórico. Então, vai mudar agora os métodos, né? Através dos anos, os métodos vão mudando. Em uma época em que os debates teológicos afloravam em relação às doutrinas diversas, logo se questionou o modelo de interpretação e sua eficácia nos estudos dos escritos do Antigo Testamento. Diante do embate, prevaleceu a concepção de uma análise mais aprofundada, ou mais aprofunda, né, dos escritos, com a finalidade de alcançar um sentido oculto no texto, ou até mesmo na letra. Cai na prova. Nasce, em decorrência dos fatos, a Escola de Alexandria. A Escola de Alexandria, ela vem aí com essa base aí, de grande receptáculo dos estudos da interpretação alegórica. Seus mestres desenvolveram diversos métodos nos anais da história, ao longo da história, por Filo de Alexandria, que vai do período de 20 a.C. até 50 d.C. Já mencionado, ele foi um dos fundadores do princípio do método alegórico, Jesus sempre na linha literal, tendo como princípio universal de interpretação os ensinos gregos oriundos de Platão, Heráclito, que conceituavam que a verdade está oculta atrás da letra e da realidade visível. O mestre Augusto Nicodemos Lopes, ele expõe uma demonstração interpretativa de Filo. Ele coloca aí, a criação do jardim do Éden. Está relatado em Gênesis capítulo 2, dos versículos 8 ao 14. Olha que linha de demonstração interpretativa aí do pastor Augusto Nicodemos. O rio Gion, né, que são os 4 rios de Deus, né, que banhavam o Éden. O rio Gion significa, abre aspas, coragem, fecha aspas, a linha alegórica aí. E circunda a terra de Cuxi, que significa, abre aspas, humilhação, fecha aspas. O sentido alegórico é que a coragem dá sinal de bravura diante da covardia. Veja que aplicação ele teve aí maravilhosa acerca do texto alegórico dos 4 rios do Éden. Já o rio Tigre significa temperança, pois como um tigre resiste resolutamente ao desejo. Eufrates não se refere ao rio, o sentido alegórico é justiça. O rio Pison significa, abre aspas, mudança na boca, fecha aspas. Reavilar, ou avilar, abre aspas, tagarelar, fecha aspas. Que Filo interpreta como que significando, abre aspas, insensatez, fecha aspas. A interpretação alegórica da passagem é que a insensatez é destruída pela, abre aspas, mudança na boca, fecha aspas, que é ao falar com prudência. Nicodemos, página 2. Outro mestre conceituado na escola de Alexandria foi Tito Flávio Clemente. Cai na prova. Abre aspas, Clemente de Alexandria, fecha aspas, de 100 a.C. até 200 d.C., discípulos de Pantenos. Defendeu abertamente a teoria de que as escrituras deveriam ser interpretadas alegoricamente,
Além de atribuir caráter divino ao surgimento da filosofia, considera sua compreensão acessível somente aos espirituais, sendo tais os verdadeiros discípulos. Página de número 38. O motivo de Deus se revelar de forma alegórica era de se revelar aos espirituais e ocultar seus incrédulos ou desobedientes. Notemos um exemplo de sua interpretação ao texto de Gênesis 22:14, citada por Virkle, né? Que vai aí denotar o sacrifício de Isaac, né? Que seria realizado por Abraão. Quando no terceiro dia Abraão chegou ao lugar, Moriá, que Deus lhe havia indicado, erguendo os olhos, viu o lugar à distância. Veja aí que linda aplicação aí e linha interpretativa. O primeiro dia que Abraão caminhou com Isaac é constituído pela visão das coisas boas. O segundo dia é o melhor desejo da alma. E o terceiro, a mente percebe coisas espirituais, sendo os olhos do entendimento abertos pelo Mestre que ressuscitou ao terceiro dia. Tremendo. Os 3 dias podem ser o mistério do selo, do batismo no qual cremos realmente em Deus, e por consequência a distância que ele percebe o lugar. Porque o reino de Deus é difícil atingir, o qual Platão chama de reino de ideias, havendo aprendido de Moisés que se tratava de um lugar que continha todas as coisas universalmente. Mas Abraão corretamente o vê à distância, em virtude de estar ele nos domínios da geração, e ele é imediatamente iniciado pelo anjo. Por esse motivo diz o apóstolo Paulo, abre aspas, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face, fecha aspas, mediante aquelas exclusivas aplicações puras e incorpóreas do intelecto. Virkle, página 44. Cai na prova. O sucesso de Clemente foi notável. Aliás, o sucesso, estou longe aqui, estou vislumbrando outras coisas. O sucessor de Clemente foi o notável Orígenes, cai na prova também. Seria de 185 até 254 depois de Cristo? Bom, autor de inúmeras obras que enriqueceram aos servos e os acervos cristãos, estabeleceu algumas regras sistemáticas para a elaboração do método de interpretação alegórico. No entanto, utilizou a ideologia de Filo, em que as escrituras só podem ser realmente interpretadas por seres humanos de notável espiritualidade. Grifem aí. As escrituras só podem ser realmente interpretadas por seres humanos de notável espiritualidade. Ele, Orígenes, estabeleceu um trino modelo de revelação similar à composição do homem. Primeiro, a carne é a matéria, o corpo humano exposto aos homens. Assim é um método literal visível e evidente a todos. A alma, relacionada ao aspecto moral, ou seja, uma evolução na vida cristã,